Sejam muito bem-vindos ao canal Lá Eles. Estamos aqui para mais uma entrevista, mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero agradecer a companhia de vocês no nosso YouTube, no TikTok, no Instagram. É muito importante a sua participação. Estamos chegando aí perto da marca dos 1.000 seguidores, 1.000 inscritos, então já manda aí para os seus amigos, compartilha, tanto no YouTube, TikTok, Instagram, e vamos bater essa marca. Agora o Rodrigo vai trazer para a gente aí o nosso convidado, mas antes vai dar um recadinho. É isso aí, rapaziada. Como o João falou, a gente está muito feliz aí com o desenvolvimento do nosso canal. É com muita honra que hoje a gente trouxe um cara que é tricampeão brasileiro, campeão da Libertadores. Antes de eu apresentar esse cara aqui, que é um cara fenomenal, eu tenho um recado muito rápido para vocês. Se você conhece alguém que tenha mais de 60 anos e precisa de cuidados especiais, entre em contato agora mesmo com Casa Branca Residencial Sênior. Localizados na Barra da Tijuca, eles possuem a melhor estrutura do Rio de Janeiro para atender a quem você ama. Entre em contato agora mesmo com o QR Code na sua tela e agende a sua visita. Seja muito bem-vindo, Sorato, artilheiro. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Rodrigo, João. Sempre que posso eu tenho participado de algumas resenhas como essa e é sempre bom estar batendo papo sobre futebol, sobre a carreira, enfim. É uma forma de a gente estar mais próximo também dos torcedores que acompanham a gente, então é um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Com certeza. E para a gente começar esse nosso bate-papo, a gente queria saber um pouquinho mais sobre a sua carreira, sobre o início da sua trajetória. Você é um cara que é lá do interior de São Paulo. Como que você começou essa carreira aqui no Vasco? Como que partiu esse convite? Então, eu sou do interior de São Paulo, de Araras, né? E um período eu estava jogando num time de uma cidade vizinha de Leme, o Lemense. E aí um olheiro da época do Vasco, hoje observador técnico, né? Me viu jogando lá no interior e um belo dia ele bateu lá na minha casa, na minha porta. Eu não estava, eu estava viajando com meu tio, com minha tia. E ele falou com meus pais dizendo que ele era um olheiro do Vasco, que tinha me visto jogar e que tinha possibilidade de eu passar por um período de experiência, de teste no Vasco, né? Isso em 1985, eu tinha 15 para 16 anos. E em janeiro de 1985 eu venho para o Rio para começar aqui minha trajetória, né? Fiquei um período em observação, em teste, aí fui aprovado e aí E veio sozinho para cá? Vim sozinho. Eu lembro que na viagem para vir, como era de menor, minha irmã veio comigo, mas ela bateu e voltou também, que não tinha como ficar aqui, e eu fui alojado lá em São Januário, no alojamento da base, né? Na época em São Januário, né? E como é que foi essa adaptação? Foi tranquila ou sentiu muita saudade da família? Cara, foi difícil, complicado, né? Eu tinha 15 para 16 anos, assim, nunca tinha saído de perto da minha família, né? Os tempos eram outros, não era tão fácil esse contato, né? Hoje a gente tem aí o celular, que tem vários tipos de aplicativos que você consegue em vídeo, mensagem rápida. Contato instantâneo, né? Antigamente tinha que mandar carta para ligar, era mais caro. Ou era telefonema, né? Então, assim... Enfim, era por telefone, então foi complicado, mas assim, esse período era um período que eu já falava com meus pais se pintasse alguma coisa que eu gostaria de tentar, porque eu me destacava lá no interior, né, jogando, muita gente vinha falar, a possibilidade de fazer um teste em algum clube, eu buscava isso naquele período. Mas eu nunca imaginei que seria no Vasco, né? Porque ali no interior de São Paulo, você tem ali... Sim. Araras é bem próximo ali de Campinas e tinha Ponte Preta e Guarani, que são times que tem na época tinha uma categoria uma força ali no interior. A Inter de Limeira, que logo estava se despontando, que era bem próximo ali de Araras, cidade vizinha de Araras, e os próprios clubes de São Paulo, né? Os grandes e tal. Mas, foi o Vasco e que bom que foi o Vasco. E aí, 3 anos depois, você faz a sua estreia pelos profissionais contra o Flamengo, já marcando 2 gols, assim, contra o maior rival.
Como que foi pra você aquele momento ali? Você tava muito nervoso? Teve alguém ali daquele elenco, era um elenco muito cascudo, o time do Vasco. Alguém ali te abraçou, falou pra você se sentir mais confiança? Não, antes dessa estreia, eu já estava treinando um período ali com os profissionais, né? E assim, eu fui muito bem acolhido ali, entendeu? A gente tinha uma galera assim mais cascuda, Paulo Roberto, lateral direito, enfim, a própria Cássio, o Donato, o Fernando, que era um Mazinho, que estava ali já há algum tempo, que era base também do Vasco. Então, assim, fui muito bem acolhido e então aí surgiu essa oportunidade. Eu lembro que na semana havia uma dúvida entre eu e o Tiba, e era o Lazzaroni, o treinador, né? Mas como foi uma contusão do Romário, eu tinha uma característica mais próxima, né? Então, aí optou por mim e aí foi o que foi, né? Enfim, mas assim, nunca imaginaria. Foi uma ansiedade, obviamente, existia sempre, e existe, né, um ponto de interrogação, como um garoto da base vai se comportar, reagir a um momento como esse, um né? momento de pressão, era a final do terceiro turno, então um jogo importante contra um time importante. E substituindo o Baixinho ainda, responsabilidade grande. Mas assim, o time estava muito bem encaixado, um bom momento e, enfim, obviamente que a qualidade individual conta muito, mas o suporte que eu tive do conjunto, do time, foi muito importantíssimo, fundamental para minha boa atuação e eu esperava que seriam com 2 gols. E aí logo quando você chega, né, em 85, até voltando um pouquinho antes dessa partida contra o Flamengo, o Roberto já estava também lá no Vasco, estava encerrando a carreira, tinha chegado do Barcelona. Isso. Como que foi para você trabalhar também com um cara tão grande contra o Roberto Dinamite? Cara, um sonho, né, cara? Um sonho porque, assim, eu acompanhava o Roberto, mesmo de longe. Eu lembro mais na Copa de 78 ali, o retorno dele do Barcelona para o Vasco, né, com aqueles 5 gols que ele fez contra o Corinthians. E quando eu chego no Vasco, ele tá e, assim, é um jogador da minha posição, uma característica próxima, né? Sim. E era um cara que eu, assim, uma referência para mim, né? Sempre foi meu espelho, sempre observava ele, os treinamentos. A gente treinava na parte da manhã, à tarde eu sentava ali na social do Vasco para São Januário ali para assistir o treinamento da equipe tentar tirar profissional um pouquinho e ali, né? aprender observando, que também você aprende, né? Então, assim... Sempre tem aquele ídolo, né? Aquela referência que você e assim, se posicionamento na área, batida na bola, enfim. Eu me espelhei muito no Roberto, né? E depois ter jogado junto por um período, aí foi a realização de um sonho, o maior ídolo do clube. Sim. E, enfim, assim, era uma... Cara, Papai do Céu Deus foi muito bom comigo e proporcionar uns momentos bem legais ali, cara. E voltando para esse jogo emblemático que o Rodrigo citou contra o Flamengo, que você marca os gols, você acha que ali foi o pontapé inicial para abrir mais portas para você, para ganhar mais oportunidades dentro do Vasco? Não, com certeza. Acho que quando você chega, tem uma estreia daquela forma, né, num momento importante do campeonato, de pressão, jogo decisivo, né, e você ter uma reação daquela forma, muitas questões foram respondidas, né? Então, assim, mas eu acho que é fundamental, obviamente, como eu falei, a qualidade individual conta bastante, mas para o garoto que chega da base profissional, acho que conta muito o ambiente que ele vai encontrar na equipe principal, o momento que essa equipe está atravessando, acho que é importante, a qualidade do grupo do Vasco ali era excepcional. Então, assim, isso tudo contribuiu muito para a minha estreia, para a minha permanência ali, para depois dessa estreia as portas se abrirem. Tanto é que eu já fiquei direto na equipe de cima, já fui no banco no jogo subsequente ali naquela reta final, porque foi esse jogo que eu estreiei. Depois teve um de 2-1, que o Romário acho que faz os 2 gols, que dá um lençolzinho no Zé Carlos, e depois é o jogo do Cocada, o gol do Cocada ali. Então foi essa sequência
de jogo ali, de jogos contra o Flamengo, e eu participei deles todos, e aí a gente viaja para a Europa, eu vou bem também nessa excursão que sempre tinha no meio do ano, aí volto, estreia no Brasileiro contra o Flamengo, eu faço gol de novo, no primeiro jogo do Brasileiro a gente ganha de 1-0, então assim, esse primeiro jogo aqui foi o que realmente abriram as portas para minha permanência na equipe profissional, né? E logo depois que você começou, Sorato, surgiu alguma proposta de algum clube lá de fora? Porque hoje a gente vê que isso é muito comum, né? O garoto os jovens já começam a jogar e rapidamente ele já é vendido para algum clube do exterior. Aconteceu isso com você? Aconteceram algumas sondagens, algumas propostas, assim, né? Mas a coisa era um pouco diferente ali, né? Sim. Eu era muito jovem, minha estreia em 88 eu estava com 19 anos, né? E eu lembro que nessa própria excursão para a Europa teve algumas sondagens, alguns contatos de equipes de Portugal, que o Vasco a gente foi para Portugal e Espanha, né? Mas era passe, era do clube, e assim, acho que o clube tinha um pensamento diferente, de repente ter um retorno técnico e para tentar um retorno financeiro maior também. Mas acabou que não aconteceu, mas houveram algumas sondagens, algumas propostas, sim. Mas você, por vontade própria, queria ter ido ou acha que... Eu acho que nesse primeiro momento, acho que não. Acho que, assim, muito jovem, tinha acabado de chegar no profissional. Estava começando a se destacar também. Começando a se destacar, eu acho que, assim... E era um período que os jogadores saíam com um pouco mais de idade, né? Não eram tão jovens como hoje, né? Então, assim... E não era muito comum essa questão de repente, para um grande centro como Portugal ou Espanha, de repente ir para um centro menor, mais jovem um pouco, mas quando você saía assim, de um clube da capacidade, do tamanho do Vasco, você saía com um pouquinho mais de idade. Né? E além de tudo, naquela época, o futebol brasileiro contava com os grandes nomes do futebol jogando aqui no Brasil. Sim, né? Sim. Obviamente tinha esse interesse, né? Mas... era uma coisa que acontecia um pouquinho mais tardia na carreira do jogador. Não é hoje. Hoje você tem jogadores aí... Você o Estevão, o próprio Estevão. 16 já tem o acerto, espera fazer 18 para poder ir embora. Então a legislação era diferente também. Então acho que isso levava essas negociações um pouco mais tardias na carreira do jogador. E você acha que esse tipo de negociação, o jogador saindo daqui muito cedo, pode atrapalhar o desenvolvimento da carreira dele? A justificativa que se tem hoje é que para ajudar esse desenvolvimento para o local que ele está indo, né? O futebol europeu, a gente sabe que existe toda uma metodologia, uma dinâmica na formação. Então, os clubes hoje em dia contratam o jogador bem jovem, justamente isso, para terminar essa formação. O próprio Vinícius Júnior, né? Jogou no Real Madrid B. Real Madrid B, às vezes empresta para um clube de menor expressão, faz um trabalho de ganho de massa muscular, se precisar. Geralmente ocorre isso com todos os jogadores que vão para lá, e é natural esse ganho, porque são jovens, com o passar do tempo, você vai melhorando e ganhando, né? Mas eu acho que a justificativa hoje é essa, né? Você sai daqui para ter uma formação, o jogador está mais adaptado ao futebol, ao estilo europeu, futebol europeu, do país que ele está indo. E se bem que assim, a formação do futebol brasileiro melhorou muito, né? Os investimentos hoje são maiores nas categorias de base, então assim... A qualidade dos profissionais de base hoje, dos principais clubes do Brasil, é muito boa. Então, assim, eu não vejo hoje muita necessidade, se não for financeira, se houver essa necessidade, tem uma justificativa, né? Mas eu acho que hoje a formação do jogador brasileiro, do atleta brasileiro, as categorias de base hoje são muito bem... estruturadas, com profissionais muito qualificados. Então, assim, hoje acho que não deixa nada a desejar ao futebol europeu. E em 89, o Vasco da Gama chega ao seu segundo título brasileiro. Você com participação decisiva na grande final, fazendo o gol do título de cabeça lá no Morumbi. Mas queria que você contasse, até chegar à final, como é que foi a trajetória do Vasco ali, quem eram os principais nomes daquele time. Então, assim... Eu lembro que em 89 a gente
chega na final ali do Campeonato Carioca, aquela confusão do jogo com o Botafogo ali, né? E aí a gente vai para a excursão do meio do ano, e aí eu vou bem e tal, e volto pro Brasileiro, eu tô no banco, o Bebeto vem pro Vasco, né? O Bebeto, o boiadeiro, vem pro Vasco, o Luiz Carlos Vinck também chegou, o Quinones vem, então assim... E aí eu começo o Brasileiro... Deu uma fortalecida no elenco, né? O Vasco tinha essa característica, quando perdia um jogador... sempre trazia algum do mesmo nível, né? Esse era a gente tinha, o Paulo Roberto tinha saído, aí vem o Vinck. Saiu, acho que o Fernando e Donato saem, aí vem o Marco Aurélio, que estava bem, e o Quinones, que era, na época era considerado um dos melhores zagueiros da América do Sul. Então o Vasco tinha essa característica de sempre repor a altura. E por exemplo, saiu o Henrique, o volante, chegou o boiadeiro. Então, assim, o Vasco tinha essa característica de repor sempre com jogadores do mesmo nível. Enfim, aí tinha saído o Romário um pouquinho antes, daí traz o Bebeto, um grande nome. Então, assim, numa oportunidade aí que é uma histórica, que ficou marcada aí. Mas o Vasco era assim, a gente começa o Campeonato Brasileiro, o time se ajustando, se entrosando por causa dessas mudanças, né? Eu perco um pouco de espaço, não jogo direto, depois eu vou para o banco, depois eu fiquei fora, nem pegando o banco um período grande do campeonato, e eu volto a ir para o banco quase que na reta final ali, no jogo contra o Botafogo no Maracanã. A gente está perdendo de 2-1, eu entro faltando, sei lá, uns 10 minutos mais ou menos. Aí uma jogada do Luiz Carlos Vinck com o Bismarck pela direita, o Bismarck cruza um antecipo ali no primeiro pau, eu faço o gol de empate. Então ali aí o time começou a engrenar durante a competição. Então ali nessa reta final o time estava bem mesmo, entendeu? Aí o jogo seguinte foi um jogo contra o Corinthians em São Paulo, que a gente ganha de 1-0, aí eu começo jogando, que teve acho que o Bismarck tomou o terceiro amarelo, o Nelsinho Rosa, que era o treinador, mudou um pouquinho a maneira de jogar, me colocou como titular. Aí a gente ganha de 1-0, gol meu também no final do primeiro tempo. Aí o outro jogo foi contra o Inter no Sul, a gente ganha de 2-0, 2 gols do Bebeto. E aí é o jogo da final. Então, assim, nessa reta final aí, desses jogos decisivos, eu faço gol em 3 jogos, praticamente. Foi um cara super importante. Sim, nessa reta final. Acho que é isso... Fica marcado, né? Eu acho que, assim, a importância do título do brasileiro, o Vasco... 15 anos sem ganhar o título do Campeonato Brasileiro, gol único na final. Na casa do adversário, E não foi um Morumbi gol, cheio. Na hora que a gente estava vindo para cá, estava até conversando com o João. Não foi uma cabeçada, foi um chute, né? Não, a jogada Você começa a jogada, né? Isso, muito bem trabalhada. A jogada, assim, mostra muito o que era aquele time. Um time de ofensivo, de qualidade técnica, de trabalhar bem a bola, entendeu? De atacar a área com muitos jogadores. A gente chegou na área com 4 jogadores, né? Eu acho que é moderno é hoje chegar com 4. Ele chegou em 89 com 4 jogadores dentro da área para finalizar. Então, assim, e o desenho era um pouco diferente. Você tinha os laterais que apoiavam bem, né? E cruzavam bem, né? Hoje em dia está cada vez mais difícil, né? A gente tinha o Mazinho do lado esquerdo e o Luiz Carlos Vinck do lado direito, que são jogadores espetaculares. Então a gente sabia que tinha que posicionar ali, que a escolha no último passe sempre era a ideal, né? E é o gol mais marcante, o título mais marcante da sua carreira? Cara, não tem como não ser. Assim, obviamente que o jogo da estreia é muito importante para mim, né? Assim, é o primeiro jogo contra um grande adversário, assim, é a realização de um sonho. Você chega no Vasco pensando em estar no profissional, pensando em chegar... Então, assim, mais título é título, né? E ainda mais no Campeonato Brasileiro, da dificuldade que você tem de você conquistar um título aqui do campeonato tão disputado, tão difícil que é, com
vários. Na época, você começava o campeonato, tinha 10, 12 possíveis, né? Vencedores, ganhadores. Então, assim, hoje os grandes têm por tradição, mas isso mudou um pouquinho a questão técnica, mas na época você tinha uma questão técnica bem parelha com os grandes, com as grandes equipes. Então, assim, isso fica marcado, gol único, né? Acho que o Vasco não tem outro título com gol único brasileiro. Óbvio, é muito depois da atuação do Acácio também, que foi espetacular. Mas fica marcado, e também por essa trajetória dos últimos jogos, os jogos decisivos aí dessa reta final ali do Botafogo, do Corinthians e a final. Então, assim, tudo isso é um contexto, é um panorama que tem essa importância, esse peso nesse gol, né? E existia algum tipo de vaidade nesse elenco, Sorato? Tinha algum tipo de ruído ali dentro do vestiário, alguns jogadores que não se davam bem? Cara, a gente não... Quando você tem um time que está tão encaixadinho, o ambiente favorece muito, entendeu? A gente tinha ali um relacionamento muito bom, obviamente um problema ou outro ali sempre tem, mas são coisas que se resolvem, entendeu? Acho que não tem como... Ficava ali no campo... Não, aí era muito... E quando chega num momento desse, que todo mundo tem a consciência do momento importante que do que pode acontecer, do que pode ser aquele momento, acho que isso tudo... faz com que o grupo fique mais ainda homogêneo, mais fechado. Mas a gente tinha sempre um relacionamento muito bom, cara, muito bom. Todos se davam bem, a gente era amigo mesmo de conviver depois do treinamento, de um ir na casa do outro, de almoçar junto, de jantar junto, de às vezes as famílias conviverem. Então a gente tinha um ambiente bem legal fora do campo que também refletia além da qualidade daquele time, daquele elenco, né? Sim. E depois da passagem pelo Vasco, tem o título brasileiro, você ainda permanece no Vasco por mais um ano ou já sai logo para... Eu fico até 92, até metade de 92, que é aí que eu vou Vai direto pro Palmeiras. Palmeiras, Exatamente. E como é que foi essa passagem pelo Palmeiras? Eu fico 2 anos no Palmeiras, mas logo na minha chegada eu tenho uma contusão que me atrapalhou muito nesse início, né? Tem uma ruptura do músculo do reto femoral ali, né? E o Palmeiras estava na montagem daquele elenco. Da Parmalat. Eu fui um dos primeiros a chegar ali. Mas tive essa contusão que eu demorei um pouquinho tempo para recuperar. E aí o time foi montado, que era uma seleção também, né? E tive ali momentos bem legais ali. Os dois títulos paulistas, depois de 16 anos que o Palmeiras não ganhava, a gente ganhou o título ali, depois o Bipaulista, o Campeonato Brasileiro. 93, né, o brasileiro. Isso, Então, assim, eu tive, assim, momentos bem legais ali no Palmeiras e jogando com um super elenco, né, cara? Rincon, Roberto Carlos. Era quase uma seleção mundial. Sim, o Mazinho, só craque. É bem legal, cara. Assim, a gente tem... Eu costumo dizer, eu falei algumas resenhas dessas que eu participei, que o legal de ter elencos desse nível é o dia a dia, né, cara? Então, assim, às vezes o que o torcedor vê lá só no estádio, a gente vê todo dia no treino. Então, assim, há grandes jogadas, grandes dribles. E são momentos bem marcantes, bem legais. E o Palmeiras era um time que tinha um pouquinho mais de confusão fora do campo, mas a gente tinha um foco muito, assim... bem alinhado quando entrava em campo, e a qualidade daquele elenco era também espetacular, e isso sobressaía assim, nesses momentos. Então a gente conseguiu aí grandes conquistas ali também. E a estrutura do Palmeiras, você sentiu muita diferença quando você sai do Vasco para ir para o Palmeiras? A estrutura era melhor? O Palmeiras estava começando a construir o CT. A gente já treinava no CT, mas não é o que é hoje, Sim. né? O Palmeiras tinha ali 3 campos, tinha um vestiário até modesto para o tamanho, mas hoje aquilo virou uma referência do mundo mundial, né? Mas na época estava começando a desenvolver. Tinha os campos, né? E tinha ali um vestiário, o departamento médico, não tinha ainda o local de
por exemplo, concentração, alojamento não tinha administração, que depois foi acontecendo, mas era o início do CT ali do Palmeiras. Em relação a problemas de salários, teve alguma situação ruim assim que você passou, seja no Vasco, no Palmeiras? Sempre tem. No Palmeiras não. O Vasco também não. Assim, como jogador, a gente tinha algum, mas assim não era algo de ficar 2, 3 meses. Não era assim, entendeu? O próprio Leandro Ávila veio aqui no podcast e falou que na passagem dele do Fluminense ele ficou 6 meses sem receber. Eu tive isso assim no Botafogo, tive em outros clubes, assim, né? Mas era uma... Os clubes brasileiros... A gente convivia de um período para frente ali, a gente convivia com isso e é uma realidade hoje em alguns clubes também, né? E os seus treinadores lá no Palmeiras? Acho que quando você chega ainda era o Nelson Batista. Isso, Depois eles saem, vem o Otacílio Gonçalves e aí o Otacílio sai aí que vem o Luxemburgo. Entendeu? E como é que é trabalhar com o Vanderlei Luxemburgo? Cara, ele sabe muito, velho. Assim, é um cara assim... Um manager mesmo. Na época ele... Tava no Bragantino ali, tinha tido aquele sucesso ali no Campeonato Paulista, né? E chega assim com força, né? Apesar de jovem, com muita personalidade, muito conhecimento, muito conteúdo, entendeu? Então, assim, era um treinador que já mostrava que seria diferente da história do futebol brasileiro. E ele tinha essa liderança mesmo, porque o elenco, como a gente citou, era bem recheado de nomes grandes, né? Não, ele tinha, mas assim, a gente tinha o elenco, muitos jogadores com característica de liderança, mas que eram muito conscientes, entendeu? Assim, jogadores profissionais, jogadores que... a gente via algum problema, a gente às vezes não deixava nem chegar nele, resolver entre a gente. Então tinha uma galera ali que era muito consciente, muito atenta a tudo, né? A gente tinha Mazinho, Zinho, César Sampaio, tinha eu que estava um pouco mais jovem, mas também já tinha uma boa experiência de estar ali. Tinha jogadores importantes, Sérgio, o goleiro, que tinha uma cabeça muito boa, e tinha os mais jovens ali que sempre, assim, que faz parte da idade, tinha um problema outro ali, que essa galera que era um pouquinho mais velha e com mais experiência, a gente ajeitava as coisas e deixava sempre o grupo bem focado e acho que consciente da importância do que estava sendo feito ali, numa mudança de gestão, né? Que era novidade para a época. Então, assim, a gente teve muita rejeição de uma parte da imprensa paulista, de uma parte da torcida, por causa de algumas atitudes que foram tomadas em relação a alguns jogadores, que o Luxemburgo, quando chega, resolve isso, e aí o time começa a ter resultados e o campo fala muito alto, né? Quando você tem uma situação dessa. Então, assim... mais ou menos o que o Vasco está passando hoje. Se o campo tivesse melhor ali, eu acho que toda essa situação seria um pouco amenizada, mesmo que pelas notícias que a gente está tendo, são uma situação grave, mas o campo, se as coisas estão andando bem ali, e começaram a acontecer no Palmeiras nessa época, então essas pressões que vinham de fora são amenizadas, entendeu? Então que a coisa vai dando certo e vai dando respaldo para que a coisa... para mudança, né? Sim. Mas a gente passou alguns períodos difíceis ali, mas que esse grupo, por essa característica desse grupo consciente, experiente e de qualidade, conseguiu assimilar bem e a coisa andou muito bem. Você falou aí de alguns nomes que participaram da campanha do Tetra, da seleção em 94, né? Zinho, Mazinho, atuaram com você no Palmeiras. Você tinha boa relação com esses jogadores, você conversava muito com eles, eles esperavam uma convocação para a Copa do Mundo, eles já trabalhavam isso internamente neles? Cara, assim, o Zinho era um cara que estava indo sempre, né? O Mazinho, ele tinha ido em 90 e não estava sendo convocado, mas ali para 94 era impossível dele não ir. O que ele estava jogando ali nesse período era absurdo, absurdo mesmo, assim, um
nível alto mesmo de todos os jogos. A gente até brincava com ele, pô, vem cá, dá para errar um passe pro jogo. Mazinho para os mais jovens é o pai do Thiago Alcântara e do Rafinha. Dá para errar um passe pelo menos no jogo, cara? Senão, pô... Mas assim, era um time muito forte e esses jogadores já despontavam ali, né? Falando em Thiago Alcântara e de Mazinho, recentemente teve uma especulação de uma possível vinda dele pro Vasco da Gama. Ia cair bem ali no meio-campo, Sorá? Bem demais. O Thiago é um garoto que eu acompanhei desde novinho, desde essa época de Palmeiras aí. O Rafinha também. Até o Rafinha é meu afilhado, eu sou padrinho dele, e o Mazinho é padrinho do meu filho. Legal. Os dois já desde pequenininho já mostravam assim o jeito para coisa. E o Thiago, um garoto preocupado com o time, organizava o time dele, já chamavam aqui, então uma característica bem marcante assim. E estão tendo a carreira aqui aí espetacular, muito, mas já mostravam desde de garotinho, desde pequenininhos, né? E aí, Sorato? Tem um DNA bom, né? Tem. O DNA que corre nas veias, pô, podia dar um pouquinho pra gente, né? Isso. Mas aí depois que você sai do Palmeiras, você passa para alguns outros clubes aqui do Brasil, e aí você também chega no Botafogo em 96. Isso. Como que foi essa sua passagem lá pelo Glorioso? Eu chego ali, o Botafogo tinha vencido em 95, eu chego pro Brasileiro, né? E assim, um time tinha saído alguns jogadores do time campeão e a gente teve uma dificuldade ali durante o campeonato, né? Enfim, mas o time conseguiu ir até o final bem e tal, e eu fico para 97, onde tem uma virada ali que vem o Joel, muda a direção e a gente traz alguns jogadores importantes e a gente acaba ganhando o título carioca de 97, né? Mas foi uma passagem... Em cima do Vasco. Isso, Teve aquela história da reboladinha do Edmundo, que o Gonçalves faz o gol depois. Naquele jogo eu não tô, porque eu tinha recebido uma proposta de um clube turco e tinha dado um problema, que a competição ficou paralisada por um período e foi prorrogada e eu teria que prorrogar o meu contrato para eu poder continuar, mas aí eu poderia perder essa questão da transferência, que acabou não acontecendo, porque eu cheguei a viajar, fazer exame médico. Caramba. E aí, ia iniciar os treinamentos lá, foi uma coisa estranha pra caramba. Um jogador do time lá machuca no início da pré-temporada, tem uma ruptura do cruzado, e aí o presidente, não tem como, eu vou ter que contratar o meio e não, ele era um meio campo, esse jogador, o meio e não mais o atacante. Eu lá, falei, cara, pô, mas tô aqui, cara. Já fiz exame, já fiz tudo. Você pode falar? Bursa Esporte. Mas aí, na época, meu empresário era o Pedrinho Vicensotti, já entrou em contato com o Vasco, não, relaxa, eu falei com o Eurico, você vai pro Vasco. Pô. E aí eu chego em 97 pro Brasileiro, de 97 pro Vasco, né? O Eurico que te liga, rola alguma coisa assim? Não, foi tudo tudo direto com empresários. Empresários, mas, pô, eu da família. Eu era da casa. Era bem tratado pelo Eurico, então. Não, e ali eu chego num momento diferente da minha carreira, né? Mas sabendo que ali algo importante estava sendo construído, porque o ano seguinte seria o ano do centenário. Sim. E a gente foi com sabia dessa responsabilidade que era estar na Libertadores do ano que vem. Então, você chegou junto com o Edmundo também, né, em 97. Isso. E aí a gente, aí tem a trajetória que teve ali, né, aquele campeonato. E a ideia, quando você voltou, o projeto do Vasco no ano de 97 era a classificação para jogar Libertadores no ano do centenário ou já vislumbrava mesmo o título brasileiro? O time que estava sendo montado era para ganhar, era para ser campeão, entendeu? E começar o ano seguinte já bem entrosado, com um time forte, com um time de um trabalho já de um tempo bom para poder a coisa ir crescendo. E obviamente que depois tiveram alguns ajustes, mas como eu falei da época de 89, foi feito lá em 98, que sai Edmundo e Evair e vem Donizete e Luizão, né? Esse era o tipo de contratação que o Vasco tinha
na época. Concorrência era pesada ali no ataque, muito pesada, né? Edmundo e Evaí no ano. No ano seguinte, Luizão e Donizete. Não, era... Assim, o elenco era muito forte. Então, assim, era o Antônio Lopes treinador, então... e todo mundo sabia, o Lopes é um treinador bastante exigente, né? Então a gente tinha que estar ali no limite sempre, porque ele sabia que, pô, isso é bom que você eleva o nível, né, de competitividade, já tem uma qualidade muito boa, então assim, estavam chegando jogadores da base também, Felipe, Pedrinho, chegando com qualidade, então assim, era o time era muito forte tecnicamente, né? E na questão do dia a dia também, da dedicação dos treinamentos, na entrega. Isso tudo fez com que o time tivesse esses... Quem era o principal líder ali desse elenco? Ou tinha mais de um? Era o Mauro Galvão, né? O Mauro era um cara... Tinha mais de um, mas o Mauro era um cara, assim, pela história, pela experiência... mas tinha ali também outros jogadores ali com essa característica, entendeu? O Ramon, que tinha na época sempre teve uma cabeça muito boa, um jogador centrado. Tinha o Luizinho, que era um cara que estava muito tempo no clube também. Eu já tinha passado ali, já estava um pouco mais velho, o Mauricinho. Então, assim, a gente conhecia bem o Antônio Lopes, conhecia bem o Eurico, sabia da importância, sabia do que estava sendo feito. Então, assim, ali foi uma construção, a gente sabia que ia culminar em algo bem, bem importante, né? E como é que foi ver de perto esse ano do Edmundo, né? Porque foi o melhor ano da carreira dele, 97, ele foi artilheiro isolado do Brasileiro, bateu o recorde à época. Na semifinal ele joga demais contra o Flamengo. Na final contra o Palmeiras ele acaba sendo suspenso e o Eurico consegue ali reverter para que ele jogasse o jogo decisivo. Como é que foi? Cara, esse ano do Edmundo, né, cara, foi espetacular, cara. Assim, difícil ter um jogador com esse rendimento, esse nível que ele teve, cara. Assim, ele estava realmente... iluminado. Era o animal. E ele, assim, mas ele, assim, além da qualidade técnica, ele é um cara que sempre se dedicou muito nos treinamentos. O Edmundo treinava mesmo, muito, entendeu? Então, assim, era um cara que... uma força física absurda, né? E tecnicamente, cara, um jogadoraço, né, cara? Craque, né? Então, assim... E o time se encaixou muito bem no entorno dele, né? A gente tem uma dificuldade em um dado momento do ano e da competição, que aí o Antônio Lopes muda um pouquinho a maneira de jogar. Foi quando ele começa a recuar um pouco mais o Evair e deixar o Edmundo mais avançado. E Evair era um cara inteligentíssimo, né? Conseguia fazer essa... E aí foi que o time deslanchou, entendeu? Nessa mudança aí a gente tinha jogadores de muita qualidade, capacidade física muito boa, 2 meias ali, o Juninho, Pernambucano e Ramon, que assim, dava um volume de jogo, uma dinâmica bem legal pro time, né? E o time encaixou e aí foi... Não, tem até um jogo emblemático que o Edmundo faz 6 gols, né? Contra a União São João de Araras, da sua cidade. E esse jogo é muito engraçado, que ele tá no vestiário, ele tá meio assim, meio manhaca hoje, não sei o quê. Aí depois a gente fala, imagina se não tivesse. Se na Iaca meteu 6 e ainda perdeu um pênalti no jogo, né? E aí, Sorato, em 98 você conquista o maior título aí da história do Vasco, o título da Libertadores. O Edmundo já tinha saído, tinha ido lá pra Fiorentina. Isso. E aí, como que foi os bastidores desse título? O Vasco fez uma fase de grupos ali, ganhou algumas partidas, mas teve certa dificuldade também. Sim. Quando a gente vai para os jogos no México, a gente já vai bem pressionado, né? Sim. Mas aí a gente consegue um empate, uma vitória, volta meio respirando e aí consegue a classificação, né? E o time estava bem confiante, vocês já sabiam ali que alguma coisa boa vocês poderiam esperar? Então, acho que assim, a preocupação era passar da primeira fase, né? Que a gente começou ali meio com uma certa dificuldade, né? Sim. Mas o time teve uma resposta, né? Então, por isso que eu falo, a questão da qualidade, a questão do foco do grupo,
A gente conseguiu superar isso e depois ganhou confiança, né, cara? Sim. Então a gente pega nos mata-matas todos os... Pegou o Cruzeiro com o Marcelo Ramos também. Todos em boa fase. Os 3 últimos campeões da Libertadores a gente pegou nos mata-matas. Então, O próprio River Plate de Marcelo Gajardo. Como que foi pra você também estar ali naquela partida, um jogo super importante ali? Cara, ali foi um jogo difícil mesmo. Monumental pulsando. Um jogo difícil. Era um timaço, o River tinha um Sim. timaço. Cláudio Lopes estava no ataque, se não me engano. Não lembro, acho que sim. Mas assim, e aquele ambiente do Monumental lá, enfim. Mas a gente sabia assim, que o time tinha muita confiança, que a gente sabia que ia fazer um gol. Porque a gente tinha muitas alternativas, né, cara? A gente tinha, com a bola rolando... Tinha qualidade, né? Qualidade. A bola parada, seja frontal, que é como acabou sendo, Sim. ou uma cobrança de escanteio, ou falta lateral. Sorinho jogo aéreo, também jogou esse jogo. Sorinho, o jogo aéreo nosso era muito bom, ofensivo. E aí tem a qualidade da batida na bola do Juninho, né, cara? Então, assim, é uma coisa que é merecida, acho que pela maneira que a gente encarou aquilo, e a gente sabia que ali seria ali uma final antecipada, Sim. porque pela força do River, pela tradição, não que o Barcelona não seria, mas sempre você sacramentar alguma coisa é sempre mais difícil por causa da pressão, tudo que envolve. Mas ali, assim, o jogo do River trouxe muita confiança ali, né? A semifinal trouxe muita confiança, né? Virou até música da torcida, né? Contra o River Plate, sensacional, o gol do Juninho monumental. Então, assim, é histórico, né, cara? Participar dali, eu participo lá em 89, num momento importante, viver isso tudo ali no Vasco novamente, foi bem... Pô, pra mim foi espetacular. Na sequência da carreira do Juninho, a gente viu que ele se caracterizou pelas cobranças de falta. Ele marca esse gol emblemático contra o River, mas ele treinava muito esse tipo de cobrança? Treinava, era um período que se treinava muito isso, cara. E o Lopes cobrava esses treinamentos. Então, ficava ali no dia a dia, o dia de treinamento, bola parada, ele ficava ali do lado cobrando, né? E assim, fazendo a coisa acontecer. Então, assim, era coisa bem treinada. E já tinha essa característica de bater bem na bola e treina. Enfim, tinha ele, o Ramon, que batia bem na bola. Então, assim, os dois ficavam ali revezando. E era uma coisa que... geralmente, às vezes, era na véspera do jogo, né? Você treinava ali um treino mais leve, um recreativo, depois você fazia umas cobranças aí. E era uma característica do nosso time, né? Tanto na batida das faltas laterais, que a gente tinha sempre uma batida em direção ao gol, e aí a gente atacava ali. A gente fez muito gol assim nesse período, né? Essas faltas laterais sempre batido na direção do gol. Se pegar em alguém, desviar, entrou. E essa frontal, principalmente com o Juninho ali, que não tinha distância, né? Era mais próxima do gol, mais distante, ele tinha essa característica, né? E a decisão contra o Barcelona de Guayaquil, o Vasco joga o primeiro jogo em São Januário. Não era melhor ter jogado no Maraca lotado, não? Ou em casa estava mais tranquilo? Eu acho que o Caldeirão ali ferve mais do que no Maracanã. Mas seria legal também no Maracanã. Mas acho que pelo simbolismo, né, de São Januário, de toda a história do clube, da história de São Januário, o centenário do clube, eu acho que foi tudo esse contexto que fez com que fosse ali em São Januário, entendeu? Então, assim... E foi legal, né? Foi legal. Foi o primeiro jogo, poderia ser o segundo. Talvez fosse o segundo, talvez seria no Maracanã, mas não sei. Mas como era o primeiro, que a gente precisava... Levar um bom resultado para lá. Levar um bom resultado, a pressão era maior... e aquilo que eu falo sempre, para você sacramentar um título, por mais que você veja, às vezes, a equipe adversária um pouco tendo uma desvantagem técnica, mas sempre é muito complicado, né, cara? A gente viu aí
acho que 2008, Fluminense. Fluminense, sim. Pô, cara, se você analisar as equipes, cara... Enfim, foi mais ou menos a história parecida com a do Vasco 98, porque seria uma final antecipada ali contra o Boca, né? Assim como o Vasco fez contra o River. E aí, só que o Vasco, em Guayaquil não tem altitude, né? O Fluminense acabou sofrendo um pouco com a altitude. Mas assim, mas é sempre complicado. E aí, o time era muito bom, né? Sim. O time era muito bom, então... Jogou, a Sonhar ganhou, foi lá e ganhou também. Mais um título emblemático pro Sorato com a camisa do Vasco. E ali entrou, né, pra história. No ano do centenário, o título que o clube não tinha, né? Assim, era que tava todo mundo correndo atrás, que a direção queria, que todo mundo queria. E faltou o Mundial, né? Mas ali que também foi por pouco também, cara, porque o time jogou muito ali. Como é que foi essa experiência de... cara, assim, jogo único é fogo, né, cara? Assim, pode acontecer de tudo. Você olha um Real Madrid... Mas contra o maior time do mundo, né? Você olha um Real Madrid do outro lado com... Roberto Carlos, Raul, Sávio. E a gente faz um segundo tempo... Cacilhas era o goleiro, né? Acho que era. A gente faz um segundo tempo ali que, cara... merecia. Felipe jogou demais esse jogo, né? Mas são coisas que aconteceram. Acho que quem puder ver esse jogo na internet, aí busca aí que é legal para ver. Vale a pena assistir, que foi um jogaço. E equilibrado. Hoje em dia já é mais difícil a gente ver esse equilíbrio. Numa jogada que a gente sabia que acontecia. Então, assim, isso tudo a gente tava... Mas entra a qualidade individual, é fogo, né? A sorte também, Roberto Carlos soltou a bola desvia no NASA também, mata o goleiro. E aí, Sorato, para fechar suas participações nos 3 grandes do Rio, você também teve uma passagem pelo Fluminense. Isso. Como que foi esse seu período por lá? A gente foi o Campeonato Brasileiro, né? Também. O time também estava numa situação não tão confortável na tabela. Era o Renato o treinador? Era o Renato, começou o Renato, depois veio o Joel, depois o Renato voltou. Foi um período que o Romário tinha saído, depois voltou também. A gente teve ali uns... Ele tinha ido pro Catar, se eu não me engano, voltou, né? A gente teve uns momentos conturbados ali, mas a gente conseguiu. Foi um período que estava despontando, estava chegando em cima, Carlos Alberto, já estava um pouquinho, mas é muito garoto. Rodolfo, zagueiro. Depois jogou no Vasco também, em 2011, se eu não me engano. Diego Souza, chegando da base. Então, era essa garotada estava chegando e conquistando espaço. A gente já via também a qualidade deles, né, mas com jogadores muito jovens, assim... Marcelo também, atacante, que inclusive faz o gol que salva contra o Juventude no Maracanã. Assim, então foi um momento difícil ali, a coisa fora do campo estava meio conturbada, mas que a gente conseguiu ali fazer um campeonato, não foi tão bom assim, mas conseguiu honrar a camisa e deixar o Fluminense na primeira divisão. Você acha que o dedo do treinador ajudou nesse período? Porque o Renato é aquele cara que já foi jogador e é caracterizado por abraçar muitos jogadores, né? O Renato tem essa característica, né, do grupo, gosta muito dele, se dá muito bem com ele fala, tem essa linguagem, mas taticamente também tem muita capacidade, entendeu? Então o Renato, agora eu imagino que esteja muito melhor pela experiência, né? Então quando eu fui, foi uma surpresa positiva, assim. Você vê o Renato, essa capacidade dele de enxergar o jogo, de leitura de jogo, entendeu? E tem um cara que é auxiliar dele, que é o Alexandre, que também que é um cara, que é muito bom para isso, entende, tem uma boa leitura. Então o Renato também tem isso e faz essa dupla aí com o Alexandre ali, cara Alexandre Mendes, né? Que é o auxiliar dele. Cara também, eles fazem essa dupla aí bem legal, mas o Renato, quando eu chego no Fluminense, é uma surpresa positiva, assim, você vê a capacidade do Renato, né? Hoje, com certeza, está muito melhor. Você foi pedido de algum treinador ou o Celso Barros, na época, já estava no Fluminense foi com a uma Unimed? Oportunidade, o Romário tinha saído, né? E aí surgiu essa oportunidade, eu estava no Madureira, tinha feito o Campeonato Carioca bom, e aí surgiu essa oportunidade e acabei indo, entendeu? Aí você sai do Fluminense, depois você joga em outros clubes também.
E aí você tem uma passagem também bacana pelo Bahia, né? Você jogou pelo Bahia, jogou pelo Vitória. Isso, é. Mas a gente vê os torcedores baianos, tem muito carinho por você. Foi campeão no Vitória, né? Isso. O Bahia foi assim, bem legal. Também chego num momento do clube bastante conturbado, né? Com bastante dificuldade financeira e tal. O Bahia estava na Série C, mas eu chego, assim, a gente vai para a fase final do campeonato e não consegue o acesso, mas assim, eu fiz muitos gols, eu fui o artilheiro do campeonato lá. 16 gols, né, se não me engano. Eu já veterano. Mas a torcida do Bahia é fantástica. Conquistou esse carinho. Né? A torcida do Bahia é fantástica. Cara. Imagina chegar agora no Bahia com o Grupo City aí financiando, é outra história. É outra história. Mas assim, a torcida do Bahia é fantástica. Eu tive umas experiências ali na Fonte Nova, na antiga Fonte Nova, que um jogo contra o Ananindeua do Pará, quando a gente chega de ônibus ali para entrar no estádio, você já sente um movimento. Você vê algo assim, cara, gente pra caramba, cara. Contra a Ananindeua, meu irmão, quando a gente sobe, a gente não aquecia no campo, tinha uma sala de aquecimento. Quando a gente sobe, que eu piso no gramado, você olha aquele anel da Fonte Nova abarrotado, cara. Eu faço gol nesse jogo ainda. Cara, a torcida do Bahia é fantástica, cara. E aí, depois, no ano seguinte, eu jogo no Vitória. Sou campeão baiano e a gente consegue o acesso para a primeira divisão. Foi em cima do Bahia o título ou não? Foi, acho que foi, cara. Eu não lembro. Mas eu sei que a gente é campeão e depois eu conquistou acesso para a Série A. Uhum. E assim, também foi um momento legal. Mas a relação não ficou estremecida por ter jogado no Bahia e depois ir para o Vitória? Não. Cara, assim, a torcida do Bahia eu acho que tem uma coisa mais... tem um carinho mais especial, né? Não sei, acho que por causa do momento que o Bahia estava passando. Sim. Você também abraçou a ideia do clube, isso, né? Entendeu, cara? E o Vitória me deu bem com todo mundo do Vitória, eu gostei. A torcida também, tive alguns momentos legais. Teve um jogo contra o São Caetano, que ficou histórico, que eu entro, a gente está perdendo e com 2 a menos, a gente tinha perdido, vou lá, faço um gol no finalzinho, que entrou para a história ali dessa campanha ali. Mas, assim, eu acho que a coisa do Bahia é mais forte um pouco do que a do Vitória. Entendeu? Você também teve uma experiência internacional, né? Jogando na Hungria. Isso. Como é que foi essa... Cara, foi uma oportunidade que, enfim, a Hungria estava tentando fortalecer ali o futebol. Hoje você vê grandes jogadores jogando em vários lugares. Você vê a seleção aí na Eurocopa, coisa que não acontecia. Sim. E alguns jogadores jogando em grandes clubes do mundo aí. Mas era um futebol assim que estava vislumbrando isso, entendeu? Eles tinham, na época eu lembro que eles estavam querendo sediar uma Eurocopa, se candidatando para sediar a Eurocopa. Os estádios começaram a ser modernizados e serem maiores e tal. Mas foi uma experiência bem legal, assim, pessoal, familiar, a gente ficou mais junto. O húngaro mesmo gosta de futebol? Eles têm esse costume? Gosta. Tem a tradição, né? Desde lá da Hungria era uma equipe muito forte. Um Puskás, tanto é que dá o nome algo mais bonito. Eles buscam desde então um momento como esse, né? Lá atrás de destaque no cenário mundial que, assim, hoje eles têm jogadores, a seleção até é uma boa seleção, mas você vê jogadores... O Szoboszlai do Liverpool como você vê jogadores assim, bem interessantes, né? Então, assim... Eu acho que é esse trabalho ali, né? A ideia deles de fortalecer internamente o campeonato para poder aí ter um destaque no cenário mundial, né? Mas é um país... Ficou o quê? Um ano por lá? Uma temporada. Assim, país... A língua eu tive um problema, que é mais complicada, mas assim... Foi sozinho? Levou a família? Fui com a família. Mas assim, um país, assim, uma vida muito tranquila, muito sossegada, assim, bem legal. O inverno, obviamente, tem um período que é bem rigoroso, mas que até o campeonato para.
Mas, assim, a vida é bem tranquila mesmo, bem sossegada. E depois que você para, Sorato, você também se aventurou em alguma carreira de treinador? Isso, Como que é isso aí? Você ainda pensa um dia em trabalhar como técnico? Cara, assim, eu paro... Meu último clube foi o Tigres, aqui no Rio. Sim. Aí eu começo como auxiliar... De Duque de Caxias, isso, né? Montaram até uma boa estrutura à época, eu lembro. Isso, um estádio bem legal, com vários campos de treinamento, ali no anexo ao estádio, né? Perto de Xerém ali também, né? Isso. Aí eu encerro, entro como auxiliar técnico ali, aí eu assumo o time num período, aí saio, aí eu volto para o sub-20 do Vasco. E ali no Vasco eu faço foi em 2012 a 2014 eu fico ali, pego uma geração ali de finalzinho do Marlone, depois vem a geração do Jordi, do Luan, isso. São a geração 93, e aí tem foi campeão em 2013, se eu não me engano, da Taça BH. Taça BH, eu fui campeão. Quem era o jogador de destaque ali da base? Tinha o Danilo, que está no Botafogo. Danilo Barbosa. Jordi era o goleiro. Então, assim, a gente tinha um time ali que... O Thales, infelizmente teve um acidente ali e faleceu. Trágico. Tristeza, né? O John Clay, era esse time ali, né? E a Copa BH é mais ou menos os moldes da Copa São Paulo, né? A copinha, né? John Clay que estragou a festa do Ronaldinho Gaúcho sendo apresentado pelo Fluminense em 2015. Levaram o Ronaldinho, deu a volta ali, o Fluminense bem no campeonato. Aí John Clay faz o gol da vitória, dá um chute de longe, a bola o gol da final é ele que faz uma falta em 2 lances, né? Que ele bate, faz o gol. E foi importante, porque assim, desde a Taça Copa São Paulo, que o Vasco não ganhava um título na categoria tão expressivo assim, né? E foi contra o Vitória, um time também de base, tem uma base muito boa. Eu lembro que a gente pegou Santos, que tinha sido finalista da Copa São Paulo e ganhou, o próprio Goiás na época, que tinha sido Goiás e Santos a final da Copa São Paulo, os dois estavam na nossa chave, e a gente, no mata-mata, a gente tira o Goiás, mas foi bem legal, cara. E ali eles começaram a ter bastante oportunidade no time principal, porque estava num momento de instabilidade ali, acho que tinha caído em 2013, se eu não me engano. Isso. A gente teve um jogo da Copa do Brasil, acho que contra o Resende, que foi em Manaus, que era o Adilson Batista, o treinador, levou acho que 9 jogadores da base para esse jogo. Então, assim, e aí ajudei ali na formação de alguns jogadores. Depois eu saio, trabalho no Espírito Santo, e aí meu último trabalho... Levou o Carlos Germano para te ajudar lá, né? E aí o meu último trabalho foi no Maricá em 2018, também com o Carlos Germano. A gente fazia uma dobradinha ali na comissão técnica. A partir desde lá não trabalho mais, assim, tô em Quem tá lá eu acho que é o Reinaldo. Isso, Reinaldo. Maricá, assim, tá esboçando ali, bateu na trave algumas vezes pro acesso, tem um bom investimento ali, um trabalho sério, tá se profissionalizando. Tava jogando Copa do Brasil já, o Maricá. Está se profissionalizando, acho que na época que eu assumi a gente sentia falta disso e está acontecendo e não vai ser surpresa aí, daqui a pouco está na primeira divisão. E é uma cidade que está crescendo também, está ganhando investimento bom. E agora, Sorato, para a gente falar um pouquinho mais sobre os momentos de atualidade, nosso podcast infelizmente já está chegando perto do fim, a gente queria saber a sua opinião, como que você enxerga esse movimento que o Vasco fez agora em separação com a 77, você concorda com o lado do Pedrinho? Você acha que o Vasco precisava realmente se separar? Cara, assim, a justificativa de muitos ali para que o Vasco se tornasse SAF, que o futebol se tornasse uma SAF, era tentar separar o futebol da política, né? Assim, que sempre foi as últimas eleições, fora essa do Pedrinho, sempre tumultuadas. Sempre muito tumultuadas, e isso era uma justificativa. E também era uma das saídas para se resolver essa questão do Vasco de dificuldade de, sei lá, de 20 anos aí, entendeu? Mas, assim, a gente viu que todo o processo foi
bem acelerado e aí começaram a aparecer esses problemas agora, né? Sim. Enfim, quando se tem um problema desse, eu acho que tem que ter solução. Eu acho que essa solução é essa, vai ter que trocar quem o Pedrinho deu a declaração, foi ontem, né? Falando que a SAF está quebrada. Então, assim, não adianta a gente mudar a maneira de administrar e se os problemas, os mesmos problemas vão acontecer. Né? Bom, então, assim, aconteceu, virou SAF para resolver essa questão, principalmente financeira e econômica do clube, né, do futebol. E isso não está acontecendo, e existe esse risco. Então, acho que esse movimento foi feito para tentar proteger e tentar aí, sim, de uma outra forma, ou com outra empresa controlando a SAF, que venha trazer um investimento. E o Pedrinho é um cara que está preparado, é um cara que conhece o Vasco, sabe da grandeza, sabe da exigência e quer trazer o Vasco de volta ao protagonismo do futebol brasileiro. Então ele não está medindo esforços para que isso aconteça. Então, assim, a gente espera que... falou que vai fazer de tudo para trazer o Coutinho também. Isso, eu acho que esses movimentos são importantes, né, cara? Eu acho assim, além do ganho técnico, né, a questão da identidade do Coutinho, né, com o clube, com a identificação, com a torcida. Com a torcida, acho que isso tudo deixa, acho que até mesmo para questão de patrocínios, de sócio-torcedor, venda de camisa, até interesse. Estão falando que além o Coutinho quer trazer outros companheiros que já atuaram com ele no Vasco, isso, né? O Souza, o próprio Alan, que já estava com pré-contrato assinado ali para o Botafogo, tem esse burburinho também. Esse burburinho. Eu acho que assim, a gente sabe que isso tem algumas coisas que tem que acontecer para sacramentar, né? Eu acho que assim, a questão do Coutinho, acho que já acertando, eu acho que já, melhora muito e a gente sabe que o Vasco o ânimo do time. O Vasco tem algumas carências, né? A gente sabe disso. Precisa melhorar. E tem que ser já que essa coisa, tá muito no início, cara, isso aí não dá para esperar, campeonato não espera. Exatamente. Não dá para esperar. Até aproveitando esse ganho que você tá falando que não dá para esperar, acho que a torcida do Vasco tá muito apreensiva com esse início de trabalho terrível do técnico Álvaro Pacheco. Sim. Um cara que chegou aí no futebol brasileiro, não conhecia muito bem os jogadores do Vasco. Na minha opinião, a culpa não é do técnico, eu acho que a culpa é de quem contratou ele, porque trouxe um cara completamente leigo de futebol brasileiro e o Vasco já está sofrendo nessas rodadas iniciais. Foi um treinador que foi considerado o terceiro melhor treinador do campeonato português, né? Que a gente sabe que essa escola portuguesa está bem forte. Está bem forte. Então, assim, eu acho que precisa de tempo, cara. Então, assim, é complicado porque, assim, precisa mostrar uma reação e o treinador precisa de tempo. Exatamente. Porque quando você chega... até você conhecer o elenco, característica de cada jogador, como comportamento de cada jogador durante os jogos, de pressão, isso leva, não tem como. Só o tempo vai fazer ele ter esse domínio. Mas, assim, você vê já esboçando alguns momentos na equipe um pouco mais organizada, não se mantém pelos 90 minutos por causa do trabalho de pouco tempo, mas, assim... A gente já viu o Vasco rendendo um pouco melhor em algum momento. Esse ano realmente foi mais complicado. Desde o Carioca já mostrava uma grande dificuldade, né? Então, assim, mas o tempo está passando e é preciso mostrar uma reação logo, né? Até foi especulado uma possível volta do Ramon. Você acha que isso aí é uma... Cara, da maneira que foi... Não vejo. Não traria de volta, né? Acho que não. Eu não vejo com bons olhos isso, não, cara, entendeu? Porque, assim, ele foi importante ano passado, naquele período bastante conturbado, conseguiu aí... Fez um segundo turno ali de quase pegar uma Libertadores. Mas o ano começou muito ruim, né, pro Vasco, né, cara? Acho que, assim, os 2 jogos contra o Nova Iguaçu, com todo o respeito do Nova Iguaçu, e que fez um trabalho espetacular, jogadores importantes, o Cal, o treinador, muita capacidade. Eu acho que o feito do Nova Iguaçu esse ano, acho que vale mais do que o título do Flamengo, pela estrutura, pelos jogadores, mas o Vasco ali teve muita dificuldade, né? Que não se esperava isso, né, cara? Acho que, assim,
quando você bate de frente, por mais que com a equipe de menor investimento, uma equipe, mesmo sendo uma equipe que já está no cenário aí há um bom tempo do futebol carioca e com um bom trabalho, principalmente ali nas categorias de base, revelando muitos jogadores, e conseguiu montar um time que se encaixou muito bem ali, sim, mas o Vasco ali tinha que pelo menos chegar à final do campeonato. E a partir dali eu acho que a coisa já foi desandando, né? Desandou enfim, e a maneira que foi que a comissão técnica saiu do Ramon Dias foi assim, eu não vejo como um retorno agora. Acho que vida que segue, já tem um treinador que já mostrou capacidade em outros trabalhos, né? É um cara que precisa conhecer melhor o futebol brasileiro, por mais que já veio... Tem esse senso de urgência, né? Já veio aqui, já veio observar, mas nada do dia a dia ali é diferente. Você só sabe a partir do momento que você convive e vive esse dia a dia. Mas é um treinador que tem muito conteúdo. Então, acho que pode acrescentar e em algum momento o trabalho vai... Tá aí, nem menos de um mês que ele está aí. Então, assim, cada jogo, cada treinamento, cada semana que passa... É preciso evoluir no trabalho, sim, entendeu? Mesmo que os resultados não venham, mas é preciso evoluir. Eu acho que isso... ele tem a capacidade de fazer o time melhorar. Agora, se vai ter o tempo e a paciência de todos, né? Eu acho que... e quando começa a mudar muito, também prejudica, porque você vai tirar o cara, é outro trabalho que vai começar do zero. Então, acho que assim, acho que é melhor você... dar condições, tentar dar melhores condições de trabalho, tentar fortalecer o time. Está chegando aí a janela que vai para o Vasco, tem que ser assertiva, né? E para dar essa condição para o treinador desempenhar, fazer o trabalho do treinador acontecer e os resultados virem, né? E voltando um pouquinho atrás, você jogou com o Romário no comecinho de carreira no Vasco, depois no Fluminense, e você falou do Carlos Alberto também, que ele estava subindo. Eu lembro de uma resenha que o Carlos Alberto conta, não sei se é verdade, se você estava presente, né? Mas um jogo Fluminense no Maracanã, Romário tinha sumido no dia, daqui a pouco ele chega da praia, batendo chinelo, tirando areia, fala que vai jogar, já tinha, acho que o Marcelo mesmo, que faz o gol lá contra o Juventude na rodada final, já estava escalado para jogar, tinha chamado a família inteira para assistir ele jogar, que ele ia ser titular. Chegou o Romário lá no vestiário, eu que vou jogar aqui, não sei o quê, e disse que entrou, jogou e meteu o gol. Não tem como. Era assim mesmo, né? Mas até porque, cara, não tem... Ele é diferente, né, cara? Ele sempre foi diferente, né, cara? Assim, e você tinha uma boa relação com ele? Tinha. Mas é isso, cara. É a capacidade que ele tinha de fazer gols e chamar a responsabilidade. Isso ajuda muito o time, né, cara? Sim. Então, assim, essa personalidade dele... mas era por aí, cara. E na carreira, assim, os seus grandes amigos, assim, que você formou durante toda a sua trajetória no meio do futebol? Cara, eu tenho... Assim, Mazinho, você falou que seu compadre... Mazinho, Bismarck, me dou bem. Tem alguns que a gente não se vê muito, mas quando tá junto, é como se sempre estivesse, né? Ou tá próximo, né? Mas assim, tem aqui um grupo lá de 89, a gente tem um grupo lá no Zap, tem o Palmeiras lá de 93, tá lá no Zap, então a gente sempre tá trocando ideia, mas que eu convivo mais, tá mais próximo aqui, o Bismarck, que eu vejo de vez em quando, o William, que da época lá, que a gente de vez em quando se cruza aí, Mauro Galvão, que a gente é bem amigo, a gente tá junto. Então, assim, tem uma galera aí que a gente mantém um bom relacionamento aí. Legal. E agora, infelizmente, o nosso bate-papo tá chegando ao fim. Vamos fazer um bate-papo com você, Sorato, um bate-bola. Bate-bola, Um sonho que você ainda tem vontade de realizar. Pô, cara, assim... Eu tô sendo convidado aí para comentar alguns jogos e, de repente, eu tô gostando desse caminho. De repente, trilhar esse caminho aí mais... Comentar um jogão de Copa do Mundo. Eu acho que... Eu narro, você comenta, tá então, tudo certo. Show de bola. Acho que trilhar por esse caminho aí seria legal também, cara. É uma coisa que eu tô tomando gosto. Tem um arrependimento na carreira ou não?
Cara, João, sempre tem, cara, assim, mas é que faz parte, cara. Eu acho assim... eu não sou dessas pessoas... pô, se fosse voltar, faria tudo igual. Não, pô, se eu tivesse algumas decisões, talvez, serem tomadas, entendeu? Provavelmente seria diferente. De repente, forçar ter sido uma venda para a Europa antes, entendeu? Talvez era uma coisa que faria diferente, entendeu? Mas, assim, eu acho que a vida é isso. Você tem que sempre procurar analisar e melhorar, e tem coisa que você se arrepende, ou erros que você comete, você tem que corrigir. Eu acho que é por aí, cara. O melhor zagueiro que te marcou? Pô, cara, eu peguei uma galera... Pegou uma safra muito boa de zagueiro, cara, entendeu? Cara, eu acho que assim, que a gente viu aí, que eu joguei contra... Cara, eu joguei contra... Acho que o Ricardo Rocha, de nível, assim, eu acho que eu joguei, assim, foi lá da final, assim, então é um cara que tem uma liderança, um cara que tecnicamente acho que é o Ricardo Rocha. E um garçom, assim, que te servia, te colocava na cara do gol toda hora, quem é esse cara? Pô, cara, a gente teve... Assim, o Bismarck é um cara que desde a base a gente se entendia muito, entendeu, cara? Mas joguei com grandes jogadores, né, cara? Mas acho que, assim, o Bismarck era um cara que... Era um período que tinha muitos laterais que serviam, né? Que era um jogo mais de cruzamento. Então, assim, pô, tinha o Paulo Roberto, tinha o Luiz Carlos Vinck que me dá o... Cruzamento emblemático, gol de 89. O melhor treinador? Cara, eu trabalhei com alguns bem de qualidade, né, cara? Pô, Zagallo, Lucha, Antônio Lopes. Mas acho que o Nelsinho Rosa, Lazzaroni, que foi o que me lançou, mas acho que o Nelsinho Rosa, assim, pela característica dele, pela maneira que ele tratava a gente e a visão que ele tinha, acho que o Nelsinho. Foi o melhor. Agora umas perguntinhas aí capciosas. Gera um pouco de polêmica. Gera um pouquinho de polêmica. Entendi. O quem foi melhor? Aí a gente te dá 2 nomes, você fala quem você achou melhor. Isso. Vamos começar com Felipe Maestro ou Mazinho? Pô, cara. Mazinho. Acácio ou Carlos Germano? Caraca. Complicou. Pô, serve empate? Não, vou falar pro Carlos Germano. A Cássio, assim, espetacular. Mas acho que, assim, a trajetória do Germano talvez tenha sido um pouquinho... E os dois foram goleiro de seleção e tal. Bismarck ou Juninho Paulista? Bismarck. Verrete ou Cano? Agora, jogadores atuais. Pô, cara... Eu acho que o que está na lembrança é acho que o Cano é mais viva na lembrança. O Verrete, assim, é um jogador que é batalhador. O time hoje não está ajudando muito, né? Mas acho que o Cano. Mas o Verrete luta demais. Luta demais, se desgasta muito. Briga né, até o final. O cara que se entrega muito mas por causa da situação do entorno, né? Se melhorar ali, acho que ele vai estar mais posicionado e vai estar mais inteiro para na hora que tem que estar presente realmente, né? Arrascaeta ou Payet? Pô, na carreira o Payet foi melhor, né? Mas hoje, jogando hoje, assim... Hoje o Arrascaeta, né, cara? Júnior Santos ou Gabigol? Júnior Santos do Botafogo. Gabigol. Essa daí. Aloysio Chulapa ou Fred? Porra. Fred. Então é isso, né? É isso. Show de bola, fechado. A gente achando aqui. Romário ou Edmundo? Pô, aí, cara... Não, é o Romário, né, cara? O Edmundo, assim, teve um ano ali, mas o Romário tá entre os grandes do mundo, né? Conquistou uma Copa pro Brasil, né? Claro que a seleção tava fechadinha ali, mas ele foi importantíssimo. Foi. É isso. Muito obrigado, Sorato, pela sua companhia. Gostamos demais de te receber aqui no canal Lá Eles.
É uma grande honra receber nomes emblemáticos no futebol brasileiro como você. A gente agradece demais a participação também da galera aí. Ó, lembrem-se de se inscrever no canal Lá Eles, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha aí a nossa gravação aqui com o Sorato, com seus amigos, familiares. Pô, lembrou de um vascaíno? Manda, tricolor, jogou no Fluminense também, botafoguense. Tem pra todos os gostos. Tamo junto? É isso aí, rapaziada. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui do canal Lá Eles. Como o João falou, a gente quer agradecer demais aí a participação de todo mundo que está interagindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. Essa ajuda de vocês é fundamental aí para o crescimento do nosso trabalho. E agora, para a gente finalizar, o último recado. Se você conhece alguém que tenha mais de 60 anos e precisa de cuidados especiais, entre em contato agora mesmo com Casa Branca Residencial Sênior. Localizados na Barra da Tijuca, eles possuem a melhor estrutura do Rio de Janeiro para atender a quem você ama. E é isso aí, rapaziada. Até a próxima.